Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oi, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal, a este vídeo, e eu quero acolhê-lo de modo muito especial, né? Você que nos assiste aí, já indo chegando para este final de ano, agradecer a companhia de vocês durante este tempo. E neste dia de hoje nós queremos conversar sobre vazio interior, né? Pois bem, antes eu peço a vocês que nos ajude a divulgar esse canal. Nós precisamos da ajuda de vocês para que este canal chegue a mais pessoas. Então, embaixo aí tem o compartilhe, né? Compartilhe então o link, copie o link e mande nos seus grupos de WhatsApp. A gente sempre coloca a arte no feed, então eu peço a vocês que vocês também possam, por favor, compartilhar no feed de vocês essa arte, para que ela possa chegar a mais pessoas, né? E se você não é inscrito no canal, se inscreva. E do lado da inscrição tá aí inscrever-se, né? Você aperta para se inscrever, talvez vai precisar do login, né? Se não tiver, você faça, por favor. E do lado a gente tem aí também um sininho. Você ativa o sininho que todo vídeo que a gente postar no canal, ele vai chegar para você, né? Isso auxilia a gente aí, fazendo com que o YouTube entregue o nosso conteúdo a mais pessoas. Então nós contamos com a boa vontade e a ajuda de vocês nessa maneira de evangelizar. Pois bem, muitas pessoas referem, né, esse sentimento de um vazio interior, um vazio existencial, como se a vida então não fizesse sentido. O Catecismo da Igreja, ele fala aí no artigo 1718, algo bastante interessante, né? 1718, na página 469. Todos certamente queremos viver felizes e não existe no gênero humano pessoa que não concorde com essa proposição, mesmo antes de ser formulada por inteiro. Então, como vos hei de procurar, Senhor? Quando vos procuro, meu Deus, busco a vida eterna. Procurar-vos-ei para que a minha alma viva. Meu corpo vive da minha alma, e esta vive de vós. Só Deus satisfaz. Essa parte é bastante interessante. Eu repito aqui, só Deus satisfaz. Pois bem, o ser humano, de uma maneira bastante especial, tem esse desejo de infinitude, esse desejo de Deus, esse desejo de algo maior, algo superior, algo transcendente. É curioso que dentre os animais, apenas o ser humano é dotado, né, desse desejo de algo mais, de algo superior. Na verdade, foi o próprio Deus que colocou, que inseriu isso dentro de nós. E a vida toda do ser humano, ela vai ser, na verdade, pautada por essa busca de algo maior, né, por esse desejo de ser feliz, por esse desejo de ser completo. Há naturalmente, sim, um vazio dentro de cada ser humano. E aí a pessoa vai procurando, então, maneiras, formas de preencherem a sua vida. Existem pessoas que se voltam para o trabalho, existem pessoas que se voltam para a família, existem pessoas que se voltam para o prazer, para o poder, para o dinheiro. E vão colocando o seu desejo, seus pensamentos, sonhos, sentimentos, todas as suas aspirações voltadas, então, para aquele determinado foco. Pois bem, isso é natural do ser humano, e se isso for muito bem medido, isso é até salutar quando você coloca a sua energia, a sua força, né, o seu coração em atividades que sejam importantes para o dia a dia, seja o trabalho, a família. O problema é quando o ser humano se volta para outras realidades que fazem mal para si, na busca dessa felicidade, e quando o ser humano não coloca Deus acima de tudo, Deus como fim último da sua vida, né? Então, o que nós precisamos na busca então dessa felicidade? Nós precisamos de Deus. Acontece que o ser humano, por não saber muitas vezes da existência de Deus, não saber de Deus, não saber onde encontrar este mesmo Deus, por não se dedicar à oração, por não se dedicar à busca por Deus, porque Deus carece de busca, Deus quer ser buscado, Ele vem até nós, mas é necessário que a gente vá também em direção a esse mesmo Deus.
Então a pessoa acaba se perdendo nesse processo e desviando a sua vida e o seu coração para outras realidades que não sejam Deus. Deus precisa ser o primeiro, o último, o alfa, o ômega, o princípio e o fim, o mais importante na nossa vida. O sentido de tudo. Se você colocar o seu coração, o mais importante da sua vida, em outras coisas, sejam elas quais forem, você vai acabar se frustrando. Ainda, como eu dizia, que essas coisas sejam boas, sejam aparentemente lícitas. É necessário sim que nós trabalhemos, tenhamos nossos relacionamentos, a nossa vida, claro. Mas Deus precisa ser o mais importante. Porque como o próprio catecismo da igreja diz, só Deus satisfaz. Acontece que no âmbito da sociedade que nós vivemos, nós temos aquelas pessoas que são hedonistas, né? O hedonista acredita que o prazer individual é o único bem possível. E muitos seres humanos, devido à atual estrutura de sociedade que nós vivemos, devido às muitas correntes filosóficas que acabam influenciando a nossa vida sem a gente perceber, pessoas afastadas de Deus vão buscando, então, muitas vezes, preencher esse vazio interior através do prazer. A pessoa volta a sua vida, então, para a bebida, para as drogas, cigarro, para uma sexualidade desregrada. E quanto mais as pessoas vão se afundando neste universo de pecado, mais essas pessoas vão se esvaziando, mais essas pessoas vão se tornando mais distantes de Deus. E ainda mais essa satisfação vai aumentando no coração. Porque, como diz o catecismo, só Deus satisfaz. Como é triste, muitas vezes, ver pessoas indo por este caminho. Pessoas que não querem Deus, que não aceitam o Senhor, que não querem viver segundo a sua proposta, que não aceitam aquilo que é prescrito, aquilo que é dito, aquilo que é ensinado, mas voltam a sua vida para o prazer. Essas pessoas começam uma busca tão desenfreada e cada vez mais elas vão precisando aumentar, né, ou mudar de objeto desejado. As pessoas começam, como aquela pessoa que começa usando drogas lícitas, álcool, cigarro, sobe para maconha, daqui a pouco cocaína, a sua sensibilidade àquela droga vai se tornando cada vez menor. E ela vai precisando de doses cada vez mais elevadas, de drogas cada vez mais pesadas. E assim o ser humano vai mudando este objeto, porque só Deus é capaz de preencher o nosso coração. É necessário fazer então aquela experiência do jovem rico, que precisou deixar tudo, precisou deixar muito para ficar com tudo. O jovem rico aproxima-se de Jesus, diz ali que vivia já segundo os mandamentos, mas que ele queria saber o que ele precisava então para ganhar o reino dos céus. Então Jesus diz, vende tudo, dá aos pobres e vem me seguir. O convite de Jesus àquele jovem rico era que ele largasse muito que ele tinha para ficar, na verdade, com tudo. E essa é a proposta que o Senhor tem para cada um de nós. Que nós abandonemos muito para ficar com tudo. Que é dar e entregar o nosso coração ao Senhor. E como eu posso fazer isso, Vinícius? Olha, é só esse caminho que há salvação, é só através desse caminho que há felicidade, que há plenitude, porque Deus é um bem que não degenera, que não acaba, que não se corrompe. Algumas pessoas colocam a sua vida em coisas que são lícitas, que talvez não sejam, é verdade, hedonistas, mas colocam a sua vida em coisas lícitas e vão ali se enganando, colocam a sua vida em relacionamentos, casamento, enfim, colocam na família e não no próprio Deus. E olha que a família é uma coisa positiva, mas o seu cônjuge, ele é incapaz de te satisfazer por inteiro. O seu cônjuge é limitado, a sua relação é limitada, seja você quem for. O que na verdade precisa acontecer em um casamento é que Deus precisa preencher o seu coração. Deus precisa preencher o coração do seu cônjuge para que juntos vocês possam então, com a graça de Deus presente naquela relação, sob a graça do casamento, se completar. Porque do contrário, isso não vai acontecer. Um ser humano sozinho é incapaz, é insuficiente para preencher o vazio do coração de outro ser humano. Então é por isso que nós precisamos ter Deus como princípio, meio e fim. E aí as pessoas vão se entregando e mudando as coisas, né? Mudando de foco, de objetivo. Agora eu preciso de um casamento para encontrar essa felicidade, essa completude. Agora, no dia em que eu tiver este emprego, eu vou ser feliz. No dia que eu tiver tal saldo, tal conta bancária,
coisas que em si mesmas não são, digamos, nem ruins, mas aí então vai o engano dessa pessoa. E outra coisa que é necessário dizer é que o demônio, muitas vezes ardiloso como é, causa uma confusão tão grande em algumas pessoas, que as pessoas buscam, na verdade, não é o Senhor, mas é, por exemplo, o ministério, o cargo da igreja. Quantas vezes nós vemos pessoas assim, no âmbito, às vezes, das paróquias, no âmbito da evangelização, pessoas que estão ali, não por Deus em si mesmo, mas pelo cargo que elas têm. E o sentido e a vida daquela pessoa passa a ser aquela coordenação, o sentido da vida daquela pessoa passa a ser, então, aquele cargo que a pessoa tem. Se você tirar ou falar em tirar a pessoa daquele cargo, a pessoa faz de tudo para não sair, a pessoa não aceita trocar, perder aquele cargo, aquela coordenação, porque colocou o sentido da sua vida naquela coordenação, porque colocou o sentido da sua vida no seu ministério, seja ele de pregador, de intercessor, na coordenação de um grupo de oração, naquela paróquia, colocou todo o seu coração não em Deus ele mesmo, nos seus ensinamentos, na sua vontade, no amor, no desejo por Deus, mas colocou o seu coração naquele cargo, naquela condição. E a pessoa pensa, não, tá tudo bem, eu estou com o Senhor, mas ela também está vazia interiormente, está vazia porque não é o Senhor que está a preenchendo, mas o cargo, a importância que ela ganhou, exercendo aquela determinada função. É nisso que precisamos buscar esse desapego. É nisso que precisamos buscar, então, a nossa felicidade, a nossa santidade nessa busca por Deus mesmo, pela pessoa de Deus. Não que você não possa buscar, sim, dar também a sua atenção à sua família, não é isso que eu estou dizendo, pelo amor de Deus. Não que você não vá buscar ser um bom profissional, exercer adequadamente aquela função, mas nós não vamos pecar não vamos aceitar o pecado por causa daquele trabalho. Não vamos aceitar o pecado para manter, então, aquela relação, para manter, então, aquele namoro. Não vamos aceitar, então, o pecado, contrariando aquilo que Deus ensina, para me manter naquele cargo, naquele emprego, naquela determinada situação em que eu não aceito sair. É muito triste ver pessoas que estão tão apegadas a algumas condições que não conseguem ver a sua vida se não for com aquela situação ou com aquela pessoa. Como isso é triste. Um dia, diversas vezes eu colho isso, conversando com algumas pessoas, às vezes até mesmo em atendimento. Se você fala com a pessoa, olha, vamos rezar a Deus pedindo então que te mande uma pessoa, não é verdade? E aí quando eu falo, mas se Deus porventura não enviar, se esse porventura não for o seu caminho, vamos louvar ao Senhor. A pessoa não aceita. A pessoa não aceita porque a vida dela precisa ser aquilo ali e ela não enxerga outra coisa se não for aquilo ali. Está tão apegada àquela ideia de casamento que o Senhor fala que o casamento não é a vocação dela, aquela pessoa simplesmente não aceita e começa a revoltar-se, porque na verdade Deus não está acima de tudo. O que está acima de tudo é aquele raio daquele casamento, aquela pessoa que ela nem sabe se ela vai fazer bem para ela. Vejam como é complicado, isso é algo muito frequente, ver pessoas que muitas vezes, ao rezar, são incapazes de pedir a Deus, faça em mim segundo a tua vontade. É claro que precisamos apresentar ao Senhor aquilo que queremos, que sonhamos, que sejam coisas boas, que sejam coisas lícitas. Mas ao fim de toda a oração, nós precisamos pedir ao Senhor que faça a vontade dEle, na sabedoria de que a vontade sublime de Deus é melhor do que a nossa, porque Deus sabe se aquele príncipe, na verdade, não é um sapo. Deus sabe se aquele trabalho, na verdade, não é um grande problema que vai te colocar em mais situações de mais pecado e vai te afastar ainda mais do Senhor. É o Senhor que sabe da nossa vida. Então coloquemos o nosso coração no Senhor. E colocar o coração no Senhor é não negociar o pecado para viver aquela situação, ainda que ela seja aparentemente ilícita. É deixar ir se necessário for, é colocar e entregar tudo verdadeiramente nas mãos do Senhor. Entregue tudo, 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 tudo nas mãos dele, para que você encontre esta felicidade. Então vamos pensar a nossa vida, a nossa história, em fazer o bem, em ajudar o próximo, em evangelizar,
para fazer então a vontade de Deus, não evangelizar para ter um cargo ou ter uma percepção. E aí a gente precisa se perguntar qual é o objetivo da minha ação, qual é o objetivo deste canal, qual é o objetivo de eu ir à missa, eu aparecer, é ser visto, é eu passar por um bom moço, ou é Deus puramente? É o contato íntimo, é o amor com o Senhor. Reflitamos bem, pensemos qual é o nosso objetivo real em relação àquela nossa atitude. E vamos permitindo e deixando que o Senhor toque o nosso coração. Então coloquemos isso sempre em oração, porque a gente se perde muito fácil. A gente se confunde muito fácil. Mas vamos colocando então os nossos sonhos, as nossas situações da nossa vida nas mãos do Senhor e permitindo verdadeiramente que Ele opere e Ele faça a vontade. Porque se nós queremos nos aproximar de Deus e crescermos espiritualmente, nós precisamos entregar e abandonar tudo nas mãos dele. E confiando que no âmbito da realidade, Deus vai tirando aquilo que não é dele. Deus vai aproximando aquilo que pertence a ele para a nossa vida. E buscar diariamente, na nossa oração, preencher esse vazio do nosso coração. Buscar em fazer a vontade de Deus preencher o vazio do nosso coração. Buscar fazer a bondade, o amor ao próximo, a obra de caridade, o auxílio àqueles que precisam. Para que assim possamos preencher, enfim, o nosso coração. Como diz o catecismo, só Deus satisfaz. E é esse contato íntimo com a pessoa de Jesus que vai saciando o nosso coração. E nós, na vida prática e real, nós conseguimos perceber isso. É claro que todas as pessoas passam por problemas. É claro que todas as pessoas passam por dificuldades. É claro que todas as pessoas têm tribulações na vida, momentos de confusões, de situações difíceis. Sim, isso vai de nós até o Papa Francisco. Nós temos sim dificuldade, mas há em nós a presença do Senhor. Quando nós estamos próximos de Deus, com a nossa confissão, a nossa comunhão em dia, buscando então a presença dele, colocando o nosso coração nele sobre todas as coisas, há uma paz dentro de nós. Os problemas se resolvem numa facilidade melhor, ou então nós suportamos as dores, as dificuldades e as tribulações de uma maneira totalmente diferente, sem grandes problemas existenciais. Ateus e católicos adoecem, não é verdade? Tem câncer e tantas outras doenças. Mas percebam que a pessoa que é de Deus, de verdade, passa por todas as situações de dificuldades de uma maneira totalmente diferente. Porque colocou a sua vida em um bem que é eterno, porque construiu a sua casa sobre a rocha. E a partir disso, sim, existe tempestade, existe vento forte que dá contra essa casa, mas a casa permanece firme. Permanece firme. Busquemos então a oração, colocar o nosso coração em Deus através da oração. Busquemos então os sacramentos, busquemos então essa vida teológica, a fazer o bem, a ter essa determinação no nosso coração de ser os melhores a cada dia. Você vai ver que os seus problemas existenciais, o vazio do seu coração, ele vai diminuindo a cada vez. E quanto mais crescermos espiritualmente, melhores interiormente nós vamos ficar. Como é triste ver uma pessoa escrava do pecado. Como é triste ver uma pessoa, e eu percebo isso na vida de pessoas próximas muitas vezes, que elas, aquela brincadeira, né? Parece filho de cego, tudo que vê quer, né? Vai mudando então de objeto, vai fazendo coisas erradas para conseguir aquele objetivo. E das duas, uma, né? Ou vive angustiado por não ter o que quer, ou vive o tédio depois de conseguir aquilo que queria. Mas o coração continua vazio. O Senhor é a nossa força. O Senhor é a nossa luz. O Senhor é o sentido da nossa vida. Muitas pessoas passaram, muitas condições passaram, mas o Senhor permaneceu e é Ele que precisa permanecer. É o primeiro mandamento da lei de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas. Por que Deus pede isso? Por que Deus pede isso, Vinícius? Ele pede porque é melhor para nós. Porque só Ele não nos trai, só Ele não nos abandona, só Ele não morre, só Ele está sempre ao nosso lado. Só Ele quer verdadeiramente o nosso bem como ninguém. Ele sabe o que é melhor para nós.
Então o que eu te convido é entregar a sua vida nas mãos de Deus. É entregar profundamente e deixar que o Senhor guie, que Ele faça a vontade dEle, sabendo que teremos tribulações e dificuldades. Mas por dentro de nós brilhará e haverá uma força, um sentido, que nos dias mais difíceis vão nos sustentar e não permitirão que a nossa casa caia. Sejamos esse homem prudente. Construamos a nossa casa na rocha, nos mandamentos, nos ensinamentos do nosso Deus. E nós então seremos muito mais felizes. Quantos milionários, insatisfeitos, tristes e depressivos, porque o sentido da vida deles é o dinheiro, é o poder. É claro que a depressão é uma doença. Muitas pessoas têm problemas neuronais, problemas com neurotransmissão, recaptação de neurotransmissores, enfim. Eu não estou querendo resumir a depressão a isso, vejam bem. E é muito injusto quando uma pessoa vem dizer: você está depressivo porque você não tem Deus no coração. Não se trata disso. Não se trata disso. Mas existem pessoas que vão por este caminho, que têm problemas existenciais gravíssimos, porque não abriram seu coração ao Senhor, porque não lutam para ser de Deus, e a sua vida então ela perde o sentido. E vivendo então aquelas práticas de pecado, a sua vida vai piorando e piorando e piorando cada vez mais. E como o pecado danifica, e como o pecado faz mal. Poderíamos conversar, por exemplo, sobre como uma sexualidade desregrada faz mal para o psicológico de uma pessoa. Quantas vezes nós não vemos pessoas destruídas do ponto de vista psicológico por levarem uma vida desregrada, uma sexualidade louca, perdida? Como isso faz mal? A objetificação do ser. Tem um autor que diz, aquelas pessoas que não amam restou o sexo. Sim, muitas pessoas para preencher o vazio do coração buscam o sexo. Muitas pessoas buscam uma sexualidade sagrada porque não amam efetivamente, mas utilizam daquela pessoa como objeto. E é curioso que nós podemos perceber pessoas que às vezes têm um comportamento perdido na sexualidade. Com o passar do tempo, vão passando o tempo e não conseguem mais se envolver com uma única pessoa. Porque já se perderam na sexualidade de uma maneira tão grande. E aí o homem e a mulher vão se ferindo uns em relação aos outros. Os homens reclamando que as mulheres são interesseiras, que as mulheres não amam de verdade, as mulheres reclamando que os homens sempre traem, que são interesseiros e que também não amam de verdade. Porque as pessoas se objetificaram. E a relação de homem e mulher, que por si só, pelas naturezas diferentes de ambos, já é difícil, por muitos desafios que um casal muitas vezes precisa passar, ela fica pior ainda. E nós vemos muitas vezes pessoas que são incapazes de ter um namoro saudável, um casamento saudável, porque se feriram com o pecado de uma maneira tão grande. E os danos psicológicos foram muito grandes. Tem pessoas que pensam: eu vou pecar, depois eu me converto. O pecado que você comete tem consequências, tem danos, que do ponto de vista temporal são irreparáveis. Vinícius, mas eu me confesso. Sim, a pena espiritual, se você se confessar com o real desejo de mudar, de ser melhor, realmente ela vai ser vencida. E para o inferno você não vai para aquele pecado se você morrer em estado de graça. Entretanto, o mal vai ficar. O dano fica. E ele é irreparável. Mulheres e homens feridos, acabados interiormente. Porque ao invés de amar de verdade, sacrificar pelo outro, suportar as dificuldades ao lado do outro, resolveram se entregar a míseros 8 segundos de prazer sexual, porque é isso que dura um orgasmo, E as pessoas perdem a eternidade por causa de alguns poucos segundos. Falando desse âmbito da sexualidade, é interessante como as pessoas... É triste, É interessante observar que muitas pessoas colocam a sua vida nisso e também acabam se frustrando. Se fosse tão importante assim, por que as pessoas gastam rios e rios de dinheiro com sex shops? Por que existem tantos homens hoje em dia
que acabam utilizando medicações, né? Arriscando a própria saúde. Não que tenha um problema, disfunção, nada disso, mas que acabam gastando dinheiro e gastando a própria saúde, porque querem um prazer que o sexo é incapaz de proporcionar. Mulheres, homens, viciados em masturbação, em tantos outros pecados, buscando preencher através daquele prazer venéreo, passageiro, um buraco que tem no peito. Eu só estou dando um exemplo da sexualidade, mas nós poderíamos dar tantos outros exemplos de situações que nós colocamos no lugar de Deus e que por isso andamos vazios por aí, sem um sentido maior para guiar a nossa vida e a nossa história. Buscando a felicidade em lugares onde ela não está. Só Deus satisfaz. Que nosso Senhor Jesus Cristo possa preencher o seu coração, o meu coração, hoje e sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.